a live de hoje é estratégica para resolver uma questão que incomoda muitos fotógrafos, né? A galera da nossa audiência, a gente tem um quadro de perguntas e respostas, né? Ali no nosso quadro semanal. Então, a gente faz a nossa audiência faz perguntas e a gente responde, né? Todas as perguntas com o intuito de ajudar essa galera, né? A resolver esses problemas. E uma pergunta que é mestra, assim, que sempre mandam para nós vamos lá, separei algumas aqui, tá? As campeãs, vamos lá. Qual o equipamento que eu devo comprar? Qual o flash comprar para ensaios externos, né? Qual que é o melhor flash? Que equipamento indicaria para quem está começando? Então, olha só, galera. No final, fica tranquilo aí, que no final da live eu vou dar 3 opções de kits, tá? Tudo que eu faço, eu dou umas 3 opções ali, um equipamento muito básico, um equipamento intermediário e um equipamento top, tá? Qual que eu aconselho comprar? Depende em que nível que tu se encontra na fotografia, tá? Mas para quem está começando, eu sempre indico que pesquise muito antes de comprar qualquer equipamento, beleza? Aqui, o intuito dessa live é realmente mostrar que tu não precisa de um equipamento extremamente top, tu não precisa de um flash ainda mais forte do que tu já tem, se você ainda não extraiu o máximo desse teu equipamento, beleza? Quando a gente está começando a fotografar, é muito comum que a gente faça fotos não muito boas, né? Como assim? É muito normal quem está começando a fotografar também não ter um equipamento muito bom, né? E é muito normal também a gente ver fotógrafos que já fotografam há anos, fotógrafos experientes, fazendo fotos lindas. E é muito normal também esses fotógrafos terem equipamentos bons, equipamentos melhores já, né? Mas o que não pode acontecer é de a gente fazer essa relação, né? De que o fotógrafo lá, ele é bom porque ele tem um equipamento bom, ou o fotógrafo é ruim, né? Vamos dizer, ruim é uma palavra pejorativa, mas enfim, um fotógrafo não é tecnicamente bom, não tem fotos boas, porque ele não tem um equipamento top. Essa relação que é errada, né? A ideia é a gente entender que o que aquele fotógrafo, né, fez, que aquele fotógrafo que faz fotos boas fez, que o fotógrafo iniciante não fez, né? Então, a grande chave aí está naquela pecinha, né, atrás da câmera. Então, o segredo ali está em extrair o máximo do equipamento que tu tem, tá? Com certeza, vou fazer uma analogia aqui, vamos supor que eu vá lá correr contra o Hamilton, lá na Fórmula 1, tá? Então, vamos supor que eu vá com uma Ferrari e ele vai lá com a Mercedes. Eu acho que o Hamilton corre com a Mercedes, né? Vocês acham que o que vai determinar lá é quem tem um carro melhor, quem vai ganhar essa corrida? Não. Quem vai ganhar é quem está mais preparado, né? Então, quem vai ter os melhores resultados é quem está mais preparado. E da mesma forma acontece com a fotografia, né? Por que a galera não pensa dessa forma na fotografia? Né? Então, por que vem lá o Hamilton, vem bater foto do meu lado lá, vamos ver se as fotos dele vão ficar tão boas, entendeu? A ideia aqui é entender que existe algo por trás, né, que a gente deve se preparar ao máximo. Eu sei que existe uma coisa latente lá, que o fotógrafo bota na cabeça, e eu sei, porque eu já passei por isso, e muitas vezes passo também, aquele desejo de consumo, de achar que eu preciso realmente de uma câmera muito top, do melhor flash, né, da melhor lente, inclusive até queria lembrar aqui de uma história de um aluno aqui, que no primeiro ou segundo intensivão do Poder do Flash que a gente fez, ele me mandou uma mensagem emocionado, extremamente agradecido, né? Porque ele tinha cometido o erro, né, de comprar um equipamento top, extremamente top. Então, ele comprou um flash, ele tinha uma D600, tinha um ou dois AD200, tinha um baita equipamento, né? Tinha um rádio top da Godox também, um equipamento top de linha. E todo esse equipamento dele estava parado lá, estava parado num canto. Por quê? Na cabeça dele, ele pensou que comprando aquele flash, inclusive são palavras dele essas, né? Vocês vão ver, vocês vão assistir o intensivão, vocês vão ver que são palavras dele, que antes de ele conhecer, né, o que ele deveria fazer com aquele equipamento, ele estava extremamente frustrado. Então, imagina só a grana que ele gastou,
com equipamento, com flash AD200, flash AD600, rádio flash, ele tinha octabox, tudo, e estava extremamente frustrado, porque ele investiu uma grana e não estava conseguindo fazer foto massa, né, com flash. Então, ele me mandou um áudio extremamente agradecido, ele estava emocionado, dizendo que, agradecendo pelo conteúdo, né, que ele tinha assistido, ele estava na segunda aula, e aí ele mandou um resultado das fotos que ele fez, logo depois de assistir 2 aulas do intensivão, né, que daí ele recuperou aquele equipamento que estava parado, e ele soube o que fazer, né, o que mudou ali? O fotógrafo não mudou, a técnica do fotógrafo não mudou, a cabeça dele começou a pensar de forma diferente, né? Ele soube o que fazer ali com aquele equipamento que antes estava parado, né? Então, isso é um exemplo do Daniel, existem exemplos de vários fotógrafos, eu vou dar um exemplo aqui de que aconteceu comigo, eu fiquei extremamente frustrado, né? Não existe milagre. Se a gente quiser fazer uma foto com flash, sim, a gente vai precisar comprar um flash, mas a questão qual flash eu devo comprar, né? Por que eu estou comprando tal flash, né? Estou comprando pelo preço, estou comprando porque ele é modinha no mercado. A ideia aqui é deixar tudo mais claro para quando vocês forem comprar equipamento, se vocês ainda forem comprar esse equipamento, reavaliar, né? A coisa mais valiosa que a gente tem na vida, galera, é tempo, né? É tempo. Muita gente vai falar, dinheiro. Cara, dinheiro é importante porque o dinheiro, ele te dá mais tempo, ele te dá a possibilidade de ter mais tempo, né? Então, para fazer as coisas, para ter as coisas, para te economizar tempo. Essa é a visão que eu tenho. O tempo é o bem mais valioso que a gente tem. Então, imagina o tempo e o dinheiro que tu vai gastar se tu for pelo caminho errado, né? Então, imagina só, tu ir para um caminho errado, tu já não vai chegar no teu objetivo. E se tu for com pressa, se tu investir muita energia, tu vai chegar lá em cima do morro, aí tu subiu lá no morro, não era nesse morro que tinha que ir, era lá no outro. Daí tu gastou muito tempo e muita energia desnecessária, né? Então, a ideia aqui é deixar mais simples, reavaliar se a gente realmente precisa de um equipamento novo e, se precisa, pensar isso da forma mais prática e inteligente possível, tá? Eu vou pegar experiências minhas aqui, que aconteceram comigo, né? Em relação ao que aconteceu comigo, de frustração de equipamento, foi muito engraçado e muito triste. Hoje é engraçado, né? Mas na época foi bem triste. Eu tinha uma fotografia muito ruim, eu sou fotógrafo há muito tempo, comecei a fotografar com meus 14 anos de idade, por aí, e minha fotografia era realmente muito ruim, como da maioria das pessoas que eu conheço, né, que começam a fotografar, tem uma fotografia ruim. E como a maioria das pessoas que começam a fotografar, eu também fiz essa ligação, né, de que minha fotografia era ruim porque eu não tinha equipamento bom, né, e aí eu fui além, eu pensei, não, eu preciso comprar o equipamento mais top. Na minha cabeça, cada um tem uma noia, né, na minha cabeça, naquela época, a minha noia era tal lente. Eu queria comprar uma 24-70, porque ela tinha ela tinha uma boca grande, era uma lente grande, e na época eu nem tinha noção que era uma lente clara, que, enfim, e tinha um parasol, isso de alguma forma, isso me chamava a atenção, e eu botei na cabeça que tinha que comprar. Na época, tinha o Orkut, então, essa época, tinha vários fotógrafos, e a moda era fazer uma foto com a câmera, né? Os fotógrafos, os fodão, assim, tinham uma foto com uma câmera na mão, e geralmente era uma 24-70, os caras fodão tinham uma 24-70. Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso de uma 24-70, né? Vou comprar essa 24-70. Aí minhas fotos eram extremamente ruins, mas eu já trabalhava e já ganhava um dinheirinho, né? Com a fotografia. Então, na época, eu fazia batizados. Então, todo domingo de manhã estava lá eu batendo na porta da igreja, oferecendo meu trabalho, né, para quem fosse batizar seus filhos. Então, eu trabalhei muito, né, investi todo o meu tempo e dinheiro ali, em vários batizados, vários domingos de manhã, com o intuito de que, quando eu comprasse aquela minha lente, a minha 24-70, eu transformaria minha fotografia, e aí eu pararia de fazer aquelas fotos que eu estava fazendo, ia começar a fazer outros estilos de foto, e as pessoas iam vir atrás de mim, porque minha fotografia era melhor, e que minha fotografia ia dar um salto. Até porque, na época,
essa lente é cara, né? Para mim, então, naquela época era ridiculamente caro. E eu fiz esse esforço, juntei todo o dinheirinho que eu tinha. Eu morava em Floripa na época, eu fui comprar essa lente aqui em Balneário Camboriú, que hoje eu moro em Balneário Camboriú, né? E eu juntei toda a grana que eu tinha, fiz mais rapei o cofrinho lá, peguei cheques, voador de cliente e tudo, e juntei tudo e fui com a minha motoca para Balneário, né? E aí eu sou um cara muito ansioso, né? E eu cheguei, eu pensei, nossa, eu lembro até hoje a sensação, eu andando de moto, assim, tava na 101, e aí eu pensando, nossa, na hora que estiver voltando, eu vou estar voltando com minha lente nas costas ali, né, que eu tava com a minha mochilinha, vou estar com a minha lente e eu vou estar com minha fotografia transformada, eu vou ter mais cliente, viajando. E aí cheguei no camelô, acho que eu saí era umas 5h30 da manhã, e cheguei no camelô, era 6h30, por aí, 7 horas, e não estava aberto ainda, e eu fiquei lá na frente esperando até abrir, acho que era até as 8h30, 9 horas da manhã, esperando abrir, para daí, então, comprar a minha lente. Fui, né, já sabia onde que eu queria comprar e tal, e aí fui, negociei para lá, negociei para cá, consegui pegar a lente, né? Então, eu vim, uma felicidade, tinha a caixa da lente, e a minha mochila era pequena, eu sentia, assim, a mochila, né, nossa, eu tô carregando a lente dos meus sonhos e tal. Aí cheguei em casa desesperado, né? Nossa, eu preciso fotografar com essa lente, né? Fazer uns testes e tal. E aí eu fotografava copo, fotografava as coisas, assim, e eu querendo me enganar, não, mas é diferente. Nossa, a qualidade não adianta, agora é diferente. E aí aquela euforia foi passando, e bem no fim eu fui para o meu próximo trabalho, lá no domingo, né? E eu estava lá, eu fotografando os batizados, e adivinha só, minha fotografia deu um salto. Eu tentei me enganar, mas não rolou. A minha fotografia continuou uma bosta, continuou uma porcaria, né? E só que uma porcaria cara, porque daí eu tava com uma lente top, uma lente cara, minha frustração é ainda maior. De será que precisa de uma fórmula mágica para usar essa lente? Né? Na verdade, a ficha foi caindo aos poucos e me deixando cada vez mais frustrado, né? Em relação a isso. Mas isso, eu acredito que foi uma grande lição que aconteceu comigo, porque que bom que aconteceu lá no começo, né? Que bom que aconteceu lá no começo e que me serviu de lição. Para mim, foi uma lição muito grande, né? Para eu não estar sempre querendo investir em equipamento, achando que isso vai salvar minha fotografia, vai melhorar de alguma forma a minha fotografia, né? Então, eu prego muito que o conhecimento ele é extremamente mais importante, do que um equipamento, tá? Então, eu vou citar alguns erros clássicos aqui que a gente comete, né? Na hora que está pensando em comprar um equipamento. Então, eu vou falar umas formas erradas aqui de escolher um equipamento, né? Antes de tudo, o teu erro principal, geralmente, isso é uma coisa clássica de acontecer, é não extrair o máximo do teu equipamento, né? O equipamento que tu já tem, né? Esse é o grande erro. Tu nem extraiu o máximo do equipamento que tu tem, e aí tu quer comprar um outro equipamento. Aí quando a gente começa a avaliar esses pensamentos, tá, mas por que eu quero comprar, né? Por que eu estou querendo comprar esse equipamento? Porque minhas fotos vão ficar mais nítidas. Será que não existe alguma coisa em relação à minha técnica fotográfica que eu estou pecando para minhas fotografias não ficarem tão nítidas? Né? Será que se eu usasse um flash não ia resolver essa minha questão da nitidez? Né? Então, são coisas para a gente pensar. E um erro clássico também é subestimar o equipamento que tu tem em relação ao flash aqui falando. Muita gente me fala, cara, essa é uma pergunta que me pedem muito. Yuri, eu tenho só um speedlight, consigo fazer tal luz, consigo fazer tal foto, que nem daí me manda as minhas fotos, né? Como referência, consigo fazer. Galera, eu trabalhei praticamente minha vida inteira fotografando com 1 ou 2 speedlights da Canon, tá? Fotografei primeiro com 430, um flash extremamente simples, depois fotografei com 580X da Canon, e depois comprei o 600EX da Canon. Isso muitos anos fotografando com esses 3 flashes. E eles fazem milagre.
Detalhe, se vocês forem procurar, né, por especificações, procura no lugar certo de alguém que realmente está no campo de batalha de um fotógrafo, né? Porque o que acontece? Se a gente for pesquisar lá, eu tenho um flash 600DX da Canon, será que eu consigo trabalhar isso? Eu vou trazer de experiência aqui para vocês. Será que eu consigo trazer esse meu flash da Canon 600DX e trabalhar junto com o modificador de luz 150 centímetros? Quando eu fui comprar meu modificador de luz maior, né, que eu entendi que eu precisava de uma luz mais suave, que eu precisava aumentar a minha fonte de luz, quando eu estava extraindo ao máximo do que eu tinha, lá nas especificações, para usar junto com aquele modificador de luz, que era um octabox de 150 centímetros, os caras quase não quiseram me vender, né? Tá, mas com que flash que tu vai usar esse teu modificador? Né? E aí eu falei, vou usar com o meu 600 da Canon, 600X da Canon. Eles, não, então não compra, nem adianta comprar, né? Mas como eu sou teimoso, cara, eu sabia que ia dar certo, porque na cabeça de quem não está no campo de batalha, existem esse tipo de limitação, né? Esse tipo de, tal flash não trabalha com tal modificador porque a luz é muito grande, porque o modificador de luz é muito grande, vai perder muita intensidade do flash. Tá, mas e com que distância tu tá fotografando? Com que distância tu tá usando esse modificador para o teu modelo? Né? Isso é uma coisa que eu aprendi e fez toda a diferença na minha fotografia. Cara, se eu estou fotografando com equipamento limitado, eu vou dar meus pulos para extrair o máximo desse equipamento, né? Que foi o que aconteceu com o meu flash da Canon, né? Eu extraí ao máximo dele. Por que eu estou falando desse flash? Que uma galera me pergunta se dá para fazer foto massa com fundo escuro com esse flash, né? Eu tenho um SB900 da Nikon, baita flash, né? Eu não consigo usar, mas aí o cara está usando com modificador de 120 centímetros a 3 metros da modelo. Não tem como, não existe milagre. A gente, com equipamento simples, aí que a gente se prova, aí que a gente precisa ter a técnica na mão, né? Cada vez é mais importante o conhecimento. E se a gente tem a técnica na nossa mão, tu imagina se a gente faz uma foto massa com equipamento simples, tu extraiu o máximo daquele teu equipamento. Quando tu migrar para um equipamento um pouco melhor, tu vai destruir, tu vai fazer chover com aquele equipamento, beleza? Então, esse um erro clássico é investir muito mais em equipamento do que em conhecimento. Como assim? Faz aí uma retrospectiva, né? Dá uma olhada ali no teu ano, 2020, como é que foi? Quanto que tu investiu em workshop? Tu quer aprender, tu quer melhorar a iluminação das tuas fotos, e aí 2021 vou comprar um flash, né? E por que tu não pesquisou um curso? Né? Lá em 2020, quantos cursos tu fez de iluminação? Né? Aposto que você procurou uma saída no equipamento. Eu estou falando isso porque é o que a maioria da galera chega até mim, né? Então, eu estou trazendo essa live em forma de desabafo e também para desprender vocês. É bom isso, né? Equipamento custa caro e não precisa tu tirar um dinheirão do bolso para daí começar a ter resultado, né? Faz uma coisa diferente que aí sim tu vai ter um resultado diferente, né? Não esperando naquele sonho de quando eu tiver um equipamento, quando tal coisa, tá? Uma coisa que vai influenciar muito, né? Quando a gente está pesquisando um equipamento, tu não conhecer o equipamento que tu vai comprar. Esse erro é muito clássico. A gente não sabe o que a gente quer exatamente. Eu quero umas fotos lindas com flash, então eu vou comprar o flash mais top. Será? Será que essa é a saída para resolver a tua fotografia? Será que não é uma técnica de iluminação, um posicionamento de luz que não vai custar nada para ti, que vai resolver a tua fotografia? Esse equipamento que tu quer comprar vai te ajudar? Vai te trazer retorno? Como assim retorno? Grana? Vai te trazer grana? Eu amo fotografar. Fotografar é minha vida. Porém, fotografar também é meu ganha-pão. Então, tudo que eu penso ali em relação ao investimento, eu tenho que pensar em relação ao retorno. Se eu comprar um modificador de luz maior, se eu comprar um flash mais potente, quanto isso vai me trazer de retorno? Né? Qual é o custo-benefício que vai trazer para dentro do meu negócio isso aí? Né? Então, um erro muito clássico que eu cometi muito, e às vezes ainda cometo, né? Mas na fotografia eu tento me segurar mais agora. É a questão de comprar por impulso. Né? Isso é um erro clássico de qualquer pessoa para qualquer coisa. A gente é muito consumista, então na fotografia não é diferente. A gente acha que um equipamento vai resolver. Então, para não ser repetitivo,
não compre por impulso, de forma alguma. Sempre que pensar em comprar um equipamento, lembra dessa live que eu fiquei 1 hora falando para ti não comprar equipamento para evoluir tua fotografia. Beleza? Ficou claro, não comprar o equipamento caro, porque ele é caro e teoricamente vai ser melhor. Muitas vezes pode não ser melhor, pode ainda te atrapalhar, né? Que é o caso do Daniel lá, ele estava com um equipamento top e ele estava fotografando sem flash. Ele estava com um AD200, um AD600 parado, porque ele não sabia como fotografar com aquele equipamento que ele tinha, né? Então, pesquisa o equipamento que tu vai comprar, tá? Se esse equipamento vai te trazer alguma diferença. Quero ver se com essa live, se com isso tudo que eu estou passando para vocês, eu consigo abrir a mente, né, de que o equipamento é um detalhe dos menos importantes que tem dentro de um processo de evolução na fotografia com flash. Quer fazer foto incrível com flash? Me segue aqui no Instagram, me segue aqui no YouTube. Todo santo dia tem um conteúdo explicando como fazer foto incrível com flash. Então, sei lá, tem mais de 1 ano que eu estou postando todo santo dia. Dá uma olhada ali nos nossos conteúdos e pega 10 coisas, 10 vídeos desses que eu postei e tenta aplicar. Tenta aplicar 5 dessas 10 coisas que tu viu, tenta aplicar 5. E aí depois me diz qual foi o resultado que isso tu trouxe e qual foi o resultado do último equipamento que tu comprou e te trouxe. Beleza? Tem uma história também do Rádio Flash, né? Que é um equipamento que eu comprei consciente. Como assim consciente? Depois de eu levar lá aquele estouro lá de comprar lente cara, eu investi, o meu próximo investimento, muito tempo depois, foi um rádio flash, né? Mas por que eu cheguei à conclusão de que eu precisava de um rádio flash? Porque há 13 anos atrás, galera, 12 anos atrás, por aí, 10 anos atrás, vai vendo, né? Então, só tenho cara de novinho, mas não sou. Eu fotografava já fotografava. E o acesso à informação era muito difícil, né? Nem compara com agora. A gente pega o Instagram hoje, entra no Instagram ali, rola teu Instagram, tem galera dando curso de tudo, sobre qualquer coisa, né? Tem conteúdo bom, tem conteúdo ruim, tem essa questão de saber filtrar o conteúdo, né? Mas é muito interessante que a gente pegue o que a gente está aprendendo, o que está sendo passado, dá uma pesquisada naquela pessoa lá que está te passando esse conteúdo, quais são os resultados dessa pessoa, né? Porque muitas vezes eu tenho uma linguagem realmente muito simples e muito objetiva. A galera até, nossa, eu achei que fosse mais, né? Principalmente dos alunos. Cara, eu estava esperando alguma coisa mais técnica. Eu achei que fosse mais difícil para fazer uma foto dessa, né? Então, tem relatos de alunos aí, o Jean, de Domênico, o Bruno, uma galera me manda direto, nossa, cara, como foi fácil, né, aprender a fotografar com flash, como foi intuitivo, né, e essa é a ideia, é a gente trazer o conteúdo de forma simples, o que não acontecia 10 anos atrás, que eu estava falando, que eu saquei, né, que os fotógrafos estavam usando uma ferramenta para disparar, olha só, isso parece, nossa, claro que é um rádio flash, mas naquela época não era óbvio. Naquela época, a gente vê uma fotografia com flash fora da câmera, era uma coisa incrível, assim, oh, meu Deus, cara, né? Por mais que não fosse uma luz extremamente pensada, era uma coisa muito foda, porque era diferente, né? Então, quando eu conhecia a fotografia com flash, eu me apaixonei de cara por aquilo. Eu olhei e disse, meu Deus, cara, eu preciso ter essas fotos. E aí, como eu já tinha tomado talagaço de comprar de comprar lá a lente, investir errado, eu pensei, calma aí, o que eu preciso? O que essa galera tá fazendo, né? E aí comecei a pesquisar fotógrafos que na época eram referências e até hoje são, né? Como Annie Leibovitz, Bob Wolferson. Então, quando for procurar referências, procura sobre as melhores referências, né? Então, eu me apaixonei pelas fotos da Annie Leibovitz. E eu comecei a pesquisar o que ela estava fazendo, como que ela estava fazendo aquele tipo de iluminação, né? Então, eu pesquisava por tudo. O YouTube nem sei se tinha, mas o que eu colocava lá, buscava, era Yahoo, sei lá, um site de pesquisa, e eu tentava achar, de alguma forma, um bastidor daquilo lá, porque hoje é muito normal a gente ver um making-off de um trabalho, né? Há muitos anos atrás, não, era praticamente inexistente, não tinha, né? Daí eu fui começar a entender
que essas fotos saíam de grandes catálogos de moda, né? Grandes catálogos de revistas e editoriais de moda. E aí eu fui em busca dessas lojas e aí eu comecei a ver, olha só, a mão de obra, né? Para eu entender como que eles estavam fazendo essas fotos. E aí eu vi a Anne Leibovitz com um octabox de luz enorme, disparando flash, ajustando ali uma paradinha em cima da câmera, que era o rádio, né? E para mim aquilo era uau, que massa, né? E eu via que ela ajustava aquilo ali e quão detalhista ela era em relação àquilo, né? E o que eu tinha acesso, o que eu tinha visto, né? Disso no Brasil, eram coisas tipo flash jogado, flash, a pessoa, eu já achava o máximo isso, né? E quando eu conheci as fotos da Anne, que era uma luz pensada para a fotografia, aí minha cabeça explodiu. Eu disse, meu Deus, eu preciso disso, né? Então, o que tinha de referência no Brasil de fotografia com flash era simplesmente o flash fora da câmera, o flash cru mirado lá para as pessoas, e as pessoas ganhavam muito dinheiro fazendo isso, porque era uma coisa diferente, né? E na minha cabeça ficou muito claro que eu precisava aprender aquilo. E aí, antes de comprar o equipamento, eu já estava estudando, mas estudando, eu estava, tipo, fissurado naquilo, estava fissurado, e sou fissurado, então é importante falar, né, que até hoje, né, eu estudo e sou fissurado por iluminação. Não existe um segredo, não existe uma fórmula mágica, existe um método, existe a gente aprender com quem já fez e a gente aprender de forma mastigada, que é o que eu faço, né? Que eu tento passar para os meus alunos ali de forma mais mastigada possível, para que eles tenham resultados. Eu não quero explicar o raiz quadrada, a lei do inverso do quadrado da distância, número guia. Cara, essa chatice aí a gente encontra de rolo no YouTube. Eu não quero passar isso. Eu quero transformar, quero que a galera transforme a fotografia com flash. Eu quero receber mensagem todo dia, como eu estou recebendo, de agradecimento. Cara, muito obrigado. Estou com a agenda cheia de cliente, muito obrigado. Minha fotografia é outra, estou com orgulho da minha fotografia. Isso é realmente muito bom. E quando eu busquei lá conhecimento, eu vi que atrás daquilo eu tinha um equipamento para comprar. Eu fui atrás desse equipamento, depois de estudar muito. Tipo, eu estudei muito para comprar um rádio flash. E que na época era tipo assim, 250, 300 reais. Além de eu acho que investi 3 mil e pouco, tá? E daí, depois que eu entendi que aquele aparatozinho lá, aquele rádiozinho que fazia o flash disparar fora da câmera, ia revolucionar minha fotografia junto com o que eu estava aprendendo, porque ficou muito claro para mim desde o início que a fotografia com flash era tipo um problema a mais para eu resolver. Isso ficou muito claro na minha cabeça. Putz, eu tenho que usar o flash a meu favor. Eu não tenho que usar meu flash para consertar alguma coisa. E eu tentei por muito tempo. Depois que comprei o rádio flash, a minha fotografia já mudou muito. Tipo, mudou para caralho, assim. Mas mesmo assim, eu ainda não estava atingindo os resultados que eu queria, né? Minha fotografia, por muito tempo, foi uma bosta, inclusive com flash, depois que comprei o rádio flash, né? Mas aí depois desse longo estudo, essa longa pesquisa, que eu consegui comprar o equipamento, eu entendi que eu precisava aprimorar o meu equipamento, extrair o máximo daquele equipamento que eu já tinha. E aí, depois que comprei aquele rádio, começou a aparecer outros modelos de rádio TTL na época, né? Naquela época, o meu flash eu usava o 430 e o rádiozinho ele não tinha o TTL. Então, eu disparava o flash de forma manual. Eu ajustava a carga e o flash só disparava. E para mim já era o máximo, né? E eu vi que às vezes eu acertava a luz, às vezes eu não acertava. E depois isso é um papo para outra live em relação a isso, né? Técnica fotográfica, como eu aprendi. Mas que fique bem claro aqui, aquele equipamento que eu comprei de forma estratégica, de forma pensada, que eu estudei, fez diferença e faz até hoje na minha vida, na minha carreira como fotógrafo. E aquele equipamento lá, que eu comprei, a lente que eu comprei no Impulso, que eu comprei porque era modinha, que eu comprei porque os fotógrafos tinham lá como perfil no Orkut, os fotógrafos fodões da época tinham a lente encostada na cara, assim, a foto no perfil com cara de brabo, tipo, eu sou fodão. Aquilo lá para mim foi um balde de água fria e também serviu como lição, né? Que eu não deveria, então, investir em equipamento de forma não planejada.
né? Então, de forma alguma, não compra equipamento pelo preço, tá bom? E quando a gente está comprando equipamento, é bom a gente entender que existem algumas diferenças específicas no equipamento. Depois, um pouquinho mais para adiante, eu vou passar uma parte mais técnica de iluminação, de flash, e a diferença de alguns flashes. E é importante a gente se atentar à ficha técnica desse flash, né? Não é porque um flash é mais potente que o outro, que esse flash mais potente vai te servir de forma melhor, né? Por exemplo, quem trabalha no estúdio, era para estar dando depois esse exemplo, mas quem trabalha no estúdio, não precisa um estúdio, principalmente um estúdio pequeno, não vou precisar de um número guia extremamente alto lá, num flash extremamente potente. Quem faz, por exemplo, quem faz newborn, não precisa de um flash extremamente potente, né? Qual é a carga que eu vou usar essa luz? Quem faz foto, por exemplo, quem faz foto em estúdio de fotografia de movimento, de objetos, quer fazer splash. Que flash eu devo comprar? Cara, se tu comprar uma tocha de estúdio, esse teu flash não vai te servir. Esse teu flash não vai servir, vai ser um investimento errado, porque tu não pesquisou sobre duração do flash. O que é duração do flash? É um detalhezinho, é quando a lâmpada do flash, é o quanto a lâmpada do flash demora para acender e apagar. Ou seja, quanto mais rápido for esse acendimento que acende a luz e apaga a luz do flash, mais vai congelar o movimento. Então, se eu quiser fazer um splash, por exemplo, e eu for fazer com uma tocha de estúdio, ela tem a duração do flash muito longa. Demora muito para acender e apagar a luz do flash. Por mais que pareça que não, né? Ao olho nu a gente não consegue perceber. Aí eu aconselho tu comprar, por exemplo, um flash speedlight, um speedlight simples, que tenha um speedlight 430 da Canon, por exemplo, aqueles da Yongnuo, né? Porque a gente consegue usar cargas extremamente baixas, porque em carga baixa a gente tem a duração do flash muito rápida. Quanto mais baixa a tua carga, mais rápida vai ser a duração do teu flash, mais vai congelar, né? Vai congelar melhor o teu movimento. Então, às vezes, tu precisa de um flash barato e não de um flash caro, né? Tu vai comprar lá uma tocha super potente lá da Macro e vai dar com os burros na água, porque tu não vai estar te ajudando nesse tipo de situação. Eu fotografo evento e vou comprar um AD200, porque eu vi que o AD200 é o melhor flash que tem no mercado. É o AD600, o melhor flash, eu vou gastar 6 mil no flash para fotografar evento. Aí tu vai lá no evento e tu não consegue, porque é um equipamento extremamente pesado, porque não tem como colocar em cima da câmera, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, como esse equipamento vai me ajudar dentro do que eu trabalho, tá bom? Vamos lá. Por que esse equipamento é importante, né? Por que eu estou comprando equipamento e por que esse equipamento é importante? Então, vamos supor que eu fotografo ensaios, tá? Eu fotografo ensaio. Tá, mas eu fotografo ensaio interno ou ensaio externo? Mas o que vai influenciar? Muitas coisas. Se tu fotografa interno, por exemplo, tu não precisa de um flash que tenha high speed sync, ou tu não precisa de um flash extremamente potente, né? Tu vai fotografar externo, tu vai precisar de um flash bem provável que, com a medida que tu vai aprendendo iluminação, que tu vai aprimorando a tua iluminação, tu vai lá partir para um high speed sync. A gente vai trazer nas lives aí sobre esse assunto, o que é o High Speed Sync, né? A gente vai explicar qual que é a diferença de usar o High Speed Sync, qual que é a função desse tal High Speed Sync que todo mundo fala, né? E eu preciso desse High Speed Sync. Se tu for fotografar retratos, não. Se tu for fotografar em ambientes internos, tu não vai precisar. Tu não vai precisar de um flash extremamente potente, né? Porque tu vai precisar de um flash simplesmente para iluminar a tua modelo. Tu não vai precisar equilibrar a tua luz ambiente, que é o teu fundo lá no sol, bem forte, com a luz do flash. E é aí que a gente precisa de um flash forte, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, tu acha que precisa desse flash para fotografar externo. Porque aqui no Poder do Flash, eu já provei, já mostrei, lá dentro do curso tenho aula sobre isso, mostrando que tu não precisa de um equipamento, de um flash forte para fazer foto com um fundo escuro, por exemplo, né? Então, a intensidade da luz que tu está fotografando vai influenciar muito. Então, olha só, por a gente se ligar num detalhe como esse, por exemplo, eu vou fotografar um pôr do sol, quero fazer uma foto linda de pôr do sol. Que flash eu preciso comprar?
qualquer flash que dispare. O pôr do sol, a intensidade de luz é extremamente baixa. A gente tem uma característica de luz ambiente extremamente baixa. Então, a gente precisa simplesmente de um flash, um bafinho de flash ali para o teu modelo, porque aí tu não vai precisar competir com a luz ambiente. Tu não precisa, olha, esse detalhe vai mudar de tu precisar comprar um equipamento mais caro ou não. O que tu tá errando lá na hora de fotografar no pôr do sol? Muito provável que seja o modificador de luz que tu está usando, muito provável que seja o posicionamento de luz que tu está usando, muito mais provável que seja a distância de luz que tu está usando, né? São vários fatores que não o flash. Não vamos botar a culpa no flash, porque um flashzinho faz horrores. Um flashzinho pequenininho faz horrores na fotografia. Então, o que eu falo é que não existe milagre. Então, Yuri, por que tu tá me falando isso? Por que existe a D600? Por que existe a D1200? Por que existe flash extremamente potente? Né? Galera, eu consigo fotografar com equipamento simples, com qualquer iluminação que eu faça, eu consigo fazer com equipamento simples, um equipamento fraco, um flash fraco. Porém, eu não consigo fazer essa iluminação em qualquer horário. Eu não consigo fazer em qualquer horário. Como assim? Eu vou fazer um flash abaixo de sol torando. Eu preciso equalizar a minha luz da modelo com a minha luz de fundo. Nesse tipo de situação, tu não vai conseguir fazer com um equipamento mais fraco, menos potente. Mas e quem disse que para chegar naquele resultado, que tu chegou no final, no resultado da tua fotografia lá, final, tu precisa fotografar naquele horário? Quem disse isso? Né? Por que tu precisa usar o High Speed Sync? Por que tu precisa de um flash forte para compensar aquela luz? Se tem uma opção muito mais barata, que é esperar a luz do sol baixar, né? Essa é a opção mais barata que tem. Tu espera a luz do sol baixar, tu tem um flash fraquinho, pronto, resolveu. Aí tu vai aprender a como direcionar teu flash, isso vai te fazer diferença. A como mandar a luz do teu flash, que modificador de luz eu usar, a qual distância usar esse modificador de luz, que carga que eu vou usar nesse modificador de luz, quando usar em tal posicionamento, quando usar acima dos olhos, abaixo dos olhos, que sombra eu devo criar. É esse tipo de pergunta que a gente deve fazer, e não que flash eu devo comprar, beleza? E que eu estou falando isso porque é o tipo de pergunta que a gente responde e muitas vezes não fica claro, e isso vai fazer com que a pessoa compre um equipamento caro. Eu estou até economizando esse tempo aí para te investir em outras coisas. Sei lá, guarda teu dinheiro, vai fazer outra coisa, beleza? E esse equipamento, muitas vezes, está fora do nosso orçamento, né? Muitas vezes esse equipamento está fora do nosso orçamento. Naquela época que eu comprei minha lente, cara, lá, ele estava mais ou menos fora, né? Estava mais ou menos fora. Dei um cheque voador lá, atrasei umas continhas aqui, outras ali, para conseguir pegar a lente. Pergunta aí se valeu a pena. Não valeu, foi uma porcaria, né? Mas, sei lá, cara, valeu ou não valeu, porque o aprendizado vale, né? Esse aprendizado que eu tenho eu vou levar e eu quero trazer para vocês. Que fique, eu vou batendo na tecla quantas vezes eu preciso. Galera, me pergunto muito, vale a pena comprar equipamento usado? Polêmica, vale a pena comprar? Eu compraria, eu compro, já comprei. Qual é o problema? A ideia é, aquele equipamento está funcionando? De quem que tu vai comprar esse equipamento? Né? A ideia, o melhor que tem a se fazer é a gente pegar esse equipamento nas mãos e ver se está funcionando, ver se está tudo ok. Né? Isso eu estou falando lá de um flash, né? De um equipamento assim, que vai te trazer retorno, né? Não compra lente que é caro, não traz retorno. Então, dá uma olhada nesse equipamento, um rádio flash, dá uma olhada se esse equipamento está em boas condições. Se for comprar pela internet, por que eu digo comprar usado? Cara, é muito mais barato. Isso vai te trazer um retorno extremamente grande. Vende a tua lente que está lá parada, que eu fiz isso, vende aquela lente que está parada, que não te traz retorno nenhum, que tu não usa, e compra um rádio flash, né? Compra um rádio flash, compra um flash, se tu não tiver, tá? E se tu já tem esse teu equipamento, guarda, não compra nada. Dá uma olhada aqui no nosso conteúdo do Poder do Flash, tem muito conteúdo massa para te transformar a tua fotografia, tá? Mas a live aqui também é para quem realmente precisa comprar equipamento, né? Não adianta, como é que eu vou fazer foto com flash sem flash? Não tem como. Então, a ideia aqui é trazer
o que eu preciso saber antes de comprar, antes de começar a investir no equipamento, tá? O Daniel falou que o flash mudou a vida dele. Olha lá, ó. Aprender a fotografar com flash, né, Daniel? Tá com um trabalho lindo, parabéns. O Alex Naldo disse que com o poder do flash, o intensivão também transformou. Olha lá, olha lá. As fotos dele. Pois é, e essa galera já tinha flash, né? O que transformou ali foi o que eles estavam fazendo, né? O que eles começaram a fazer de diferente para mudar a fotografia. Então, isso vale também para quem está aí me assistindo e está pensando se deve ou não comprar um flash novo, se deve ou não trocar de equipamento, né? Será que eu não devo começar a estudar iluminação? Uma coisa que me chama muita atenção é que qualquer curso básico de fotografia, tá? Vou fazer um curso lá de celular. A gente entende que fotografia é escrever com a luz, né? Fotografia, foto, luz, grafia, escrita. Yuri Ramos também é cultura. Olha lá. Escrever com a luz, beleza? O que eu não entendo é por que tantos fotógrafos negligenciam essa ferramenta tão poderosa que pode te trazer tanto resultado, usando de forma correta. Como negligenciam? Cara, em primeiro lugar, não usando flash. Por que não usar flash para aumentar o impacto do teu trabalho? Por que não? Porque flash não fica natural. Como é que é? Vou mostrar aqui, vou mostrar no intensivão, vou provar por A mais B que sim, foto com flash a gente consegue um resultado natural, com ainda mais qualidade. Porque não consigo acertar, ficar uma luz muito dura. Para aí, que luz tu tá fazendo, né? Como tu tá fazendo essa luz muito dura? Lá dentro do nosso curso, e também tem um conteúdo gratuito, né? Que a gente largou para a galera, que era transformando uma foto muito ruim, com uma iluminação muito ruim, mudando alguns pequenos e importantes detalhes ali na iluminação, na hora de fotografar. Né? Então, com o mesmo equipamento, a gente transformou a fotografia. Isso eu vou mostrar no intensivão. Vai ter uma aula prática que, com um ponto de luz, né, um flash e em uma sombrinha, o equipamento de luz, o modificador de luz mais barato que existe, a gente transformou uma foto muito ruim, uma foto bem meia boca, de uma foto extremamente impactante. Um ponto de luz, mesmo equipamento, tá? Fica ligado, vale a pena esperar o intensivão. Tem mais pergunta aí? Tem mais uma pergunta do Jairo Foto no Instagram, e ele diz assim, que é voltado para equipamentos, né? Tá. AD600 principal, mais um AD200, 2 pontos de luz de recorte. O que você acha para fotos em praia? Sou do Rio de Janeiro, aqui sempre tem muito sol. Massa pergunta. Essa tua questão ali, tu tá usando um ou dois AD200 como recorte? Tá usando um AD200. Um AD200. Uhum. O que vai acontecer? Depende daquela situação do horário, né, Jário? Aquela situação do horário. Eu consigo equilibrar minha luz do sol, consigo fazer uma foto massa com meu AD600 lá em qualquer horário. Mas aí é que tá a questão. Putz, mas daí então, para eu fazer uma foto massa, para eu acompanhar essa minha iluminação, eu vou precisar de um outro AD600, né? Porque vai estar uma luz está equilibrada, uma luz está intensa, estou conseguindo equilibrar, mas lá meu AD200, alarme aqui, mas meu AD200 não está dando conta, né? Isso acontece quando muitas vezes eu evito de fazer, eu sei que o AD600 é um flash forte, né? Mas aí eu entendo qual que é a limitação dele, qual que é a limitação do meu outro equipamento. Eu tenho dois AD200 também, né? E eu sei que eles não acompanham o AD600. Então, vamos supor que eu tenha, ele tem dois AD200 ou um? Tem um AD200 e um AD600. Um de cada? Um de cada. Beleza, então, nesse tipo de situação, tu tem duas alternativas, beleza, Jairo? No caso, ele usa o AD600 e quer pegar como um luz AD200. Principal. Isso, e quer pegar um AD200 para usar de segundo ponto de luz, no caso. Então, para ele não ter que comprar um flash que converse ali com o teu AD600 em questão de intensidade, essa luz de recorte, o que eu aconselho a fazer? A usar ela sem modificador de luz. Por quê? Porque aí a gente vai estar ganhando intensidade. E para te trabalhar ela como recorte, a gente vai ter uma intensidade
relativamente próximo a um AD600 com modificador de luz, né? Então, provavelmente ele usa lá, com certeza, um octabox, usa um modificador de luz no flash principal, com uma luz recorte no AD200, ele vai conseguir caminhar junto ali, né? Digamos assim. Porém, se tu fizer questão de fazer, isso acontece comigo, de fazer nem sempre essa minha luz de recorte dura, do meu flash cru resolve. Então, o que eu faço? Eu espero a luz do sol baixar. Eu não preciso estar lá competindo com a luz do sol. Isso eu falo muito, né? Principalmente lá dentro do poder do flash. Não existe a necessidade da gente estar competindo sempre com a luz do sol. Beleza, meu AD600 dá conta, mas e daí lá o meu outro flash fraco? Isso a gente tá falando briga de gente grande, tipo, um AD600 é um AD600, um AD200 é um AD200, é um flash top. E mesmo um AD200 não consegue fazer uma luz de recorte suave, né? Como assim uma luz de recorte suave, né? Com um modificador de luz, equilibrando com a intensidade de luz lá no fundo, que está muito intensa. Então, o teu caminho aí é esperar baixar a intensidade de luz ou comprar um flash mais barato mesmo. Se for usar como recorte, cara, usa um flash mais barato e tu pode usar ele tanto cru como também com modificador de luz, esperando a intensidade da luz do sol baixar, e tu vai resolver teus problemas. Pode comprar, inclusive, 2, 3 flashes com o valor de um AD200 para usar como uma luz de efeito, uma luz de recorte, né? Uma luz de preenchimento. A última pergunta, tá? Uhum. Para eu seguir. Para tu poder seguir. É uma pergunta da Liliane Nunes, e ela diz assim, do Instagram, tá? Uhum. Não tem um modificador de luz. Dá para usar o flash e a foto ficar bonita? Dá sim. Olha só, essa é uma questão que é bem legal essa pergunta, porque ela quer fazer foto máxima, foto bonita, com um flash cru, né? Existe como? Claro que existe. Existe. Primeiro que bonito é relativo. Bonito é relativo. Tem fotógrafos que amam luz dura, e inclusive uma luz de um flash cru é uma luz dura. Porém, para a gente trabalhar com a iluminação dura, a gente vai ter que ter um entendimento sobre a iluminação extremamente maior do que trabalhar com essa luz modificada. Seja ele um modificador de luz extremamente grande, modificador de luz nem tão grande, né? Intermediário. O que eu estou querendo dizer é que, se tu quiser trazer uma iluminação suave, né? Se quiser trazer um volume agradável, sombras interessantes, um degradê da luz para a sombra, né? Trazer um volume controlado para a tua iluminação, tu vai precisar de um modificador de luz, tá? Esse, inclusive, é um dos erros que eu cometi durante muito tempo. Quando eu comprei meu rádio flash, eu não estava entendendo qual que era a parada do modificador de luz, né? Essa distância que eu tinha que fotografar o modificador de luz. Então, um equipamento que transformou a minha foto, putz, esse foi um custo-benefício extremamente bom. Foi uma sombrinha de 29 pila, R$29, né? Eu fiz o que eu estava fazendo com o meu flash cru, porém, eu botei uma sombrinha na frente. E aquilo, tipo, uou, transformou, uau, né? Já me trouxe uma outra atmosfera, já me trouxe uma outra qualidade de luz. E quando eu falo qualidade de luz, eu não estou me referindo essa luz é boa de qualidade ou é ruim de qualidade? Não, estou falando das características da luz, né? Em relação a quão intenso está essa minha transição, como é que está essa minha transição da luz para a sombra, como que está o meu volume para essa fotografia, né? Qual que é a intensidade, como que é a especularidade da luz, hein? Falando bonito, é aquele brilho, especularidade da luz. O cat light lindo nos olhos, como conseguir um cat light lindo nos olhos, né? O que é cat light? É essa luzinha aqui, ó, a galera do Instagram vai ver bem, ó. Essa luzinha que aparece nos meus olhos é o cat light, né? É o desenho, o reflexo da luz que tu está usando. Inclusive, esse é uma artimanha, olha a palavra artimanha, para a gente ver que iluminação foi usada como luz principal na foto, né? Na fotografia de alguém, muitas vezes a gente desvenda a artimanha, a fotografia de alguém... Bem de vacaria gaúcho.
a gente desvenda a fotografia de alguém olhando aquela foto, né? Olhando o catch light. Então, trago um convite aqui para vocês. Querem evoluir 1 ano da iluminação de vocês em apenas algumas horas? Dá uma olhada no nosso quadro de leitura de imagens. Lá eu desvendo como eu fiz muitas fotos. Tem muita foto massa lá, que eu digo tintim por tintim como eu fiz. Então, eu estou dizendo como foi feita a fotografia e por que eu fiz daquela forma, né? Então, o que eu estou trazendo aqui? Dizendo, olha, informação extremamente de valor que vai te trazer muito mais resultado, né? Seria muito mais fácil ser um representante da Godox aqui e dizer, ó, tem que comprar tal flash da Godox, o AD600 é o melhor, sem o AD600 tu não faz foto massa. Então, eu vou mostrar, galera que as fotos que mais bombaram, assim, na minha carreira, com aquele fundo escuro, né? O que trouxe esse aspecto de impacto na minha linguagem, das minhas fotos, foi aquele fundo escuro. E isso eu fiz com um flash básico, com um flash considerado um flash que não dá nem para usar com modificador de luz de 150 centímetros, que foi que o cara lá da Maco, desculpa aí, Marco, que foi que o cara da Maco me falou. Disse, não, nem compra esse modificador de luz porque não vai funcionar junto com o teu 600X da Canon ou com o 580X da Canon, porque é muito fraco, o flash não vai dar conta. O que o cara não sabia é que eu era teimoso. O que o cara não sabia é que eu fotografo com flash colado no modelo, né? E que o cara não sabia também que existem horários de luz para fotografar. Então, isso é importante eu trazer aqui. Muito importante de quem a gente está escutando os conselhos, para quem tu vai pedir o conselho, né? Essa pessoa que está te aconselhando em relação ao equipamento, em relação a seja lá o que for, já está tendo os resultados com relação a isso que tu pediu para ela, né? Senão vai ser só mais um pitaco de alguém que só acha, né? Então, é isso que eu faço. Quando eu vou estudar alguma coisa, eu vou aprender com quem já está tendo resultado naquilo, com quem já sabe aquilo e está trazendo isso de forma mais simples, trazendo de forma a enriquecer, né, ao meu conhecimento, né? Que no caso, o que eu faço aqui para os meus alunos é trazer conhecimento para transformar a vida de vocês, para transformar a fotografia de vocês. Não tem coisa mais massa que eu receber mensagem lá. Putz, todo dia a gente recebendo mensagem. Que massa! Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado. Continue fazendo, a galera implora, continue fazendo esse seu conteúdo. Eu aprendo muito, eu coloco em prática. Isso aí são pessoas que querem realmente evoluir, não querem gastar, né? É diferente, porque quando a gente quer gastar no equipamento, a gente pensa assim, putz, isso aí é uma barreira que a gente cria. Por isso que eu não vou evoluir, porque eu não tenho equipamento. Ah, mas daí eu não tenho dinheiro para comprar um equipamento, daí fechou o cálculo, né? Não tenho dinheiro, então eu não vou evoluir na fotografia e acabou, né? A ideia é a gente pensar lá no final, lá no resultado. O que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? O que eu preciso fazer dentro do que eu tenho, dentro da minha realidade, para chegar nesse resultado? Aí a nossa cabeça começa a parar de procurar desculpa, de tipo, que flash comprar, que, sei lá, que rádio comprar, não sei o quê, e começa a pensar, como eu vou fazer isso? Começa a buscar alternativas, beleza? O que a gente considerar para quando comprar um flash, né? Putz, eu preciso então gastar. Depois que tu viu tudo isso aí, essa palestra dizendo que para ti não comprar equipamento, se tu ainda quiser comprar equipamento, o que tu vai ter que fazer? Vai analisar esses pontos. Esse flash que eu estou comprando tem High Speed Sync? Por que eu preciso saber disso? Depende. O que eu fotografo? Eu fotografo ensaios. Para ensaios eu vou usar High Speed Sync. O que é High Speed Sync? Procura lá nos meus conteúdos que eu vou te dizer o que é High Speed Sync. Porém, de forma mais aprofundada, vou trazer um bônus aqui, uma live só sobre isso, para desmistificar o que é esse tal de High Speed Sync, tá? Então, mas sim, é uma coisa a se considerar quando a gente está comprando um flash, beleza? Essa história de número guia, cara, número guia é um cálculo feito, né? Cada marca calcula cada montadora de flash calcula o número guia de uma forma, de acordo com o ISO, distância e diafragma que está usando, zoom do flash também, tá? Mas é só para a gente se basear o quão potente é aquele flash. Putz, eu quero comprar um flash da Canon. Tem o 600EX, o 430EX,
e o 580EX. O número guia, quanto maior for aquele número ali, mais forte vai ser aquele flash, beleza? O 600EX é o número guia 60. O 580EX é o número guia 58. O 430EX é o número guia 43. É para a gente entender quão potente é aquele flash, mas não é nada para se basear que, putz, eu preciso então de um número guia tal, porque se a gente botar um flash dentro do modificador, se foi número guia, né? Coloco lá o meu flash 600 é número guia 60, mas isso com o zoom fechado, né? A distância tal, o ISO tal e o zoom fechado com o flash direto. Aí tu coloca aquele flash no modificador de luz, se foi número guia. O que tu precisa saber é o seguinte: quanto maior aquele númerozinho ali, mais forte vai ser a potência daquele teu flash. Ponto, acabou. Considera lá, tá? Quando tá comparando um flash da mesma marca, putz, 580, 600, 430. O número guia maior vai ser o maior preço lá também, beleza? Vamos lá. Isso é o número guia máximo, tá? Esse flash que eu estou comprando precisa ter luz de modelagem. O que é essa luz de modelagem? Isso aí é para quem fotografa estúdio, né? Para quem fotografa estúdio, a gente precisa daquela luz de modelagem, que vai modelar, é uma luz que vai simular a luz do flash. Então, é uma lâmpada acesa dentro do modificador de luz, que ela vai simulando ali a luz que eu vou fazer. Isso é extremamente importante para quem faz estúdio, quem faz fotos de estúdio. Quer começar a fotografar em estúdio? Tu precisa, sim, considerar comprar um flash que tenha uma luz de modelagem. Porém, isso não quer dizer que com um Speedlight tu não consiga fazer foto de estúdio. Por isso que eu digo, o Speedlight é o flash mais versátil que existe. Porque eu consigo fotografar externo, eu consigo fotografar em cima da câmera, repadendo para tudo que é lado, eu consigo fotografar estúdio, eu consigo fotografar produto. Eu fiz uma linha inteira de fotografia publicitária de vinho com dois flashes Speedlights, né? Então, eu consigo fotografar fotografias em alta velocidade dentro do estúdio, porque ele tem a duração do flash extremamente rápida. Então, o Speedlight, sim, é um flash a ser considerado para comprar. Para quem precisa comprar, compra lá um Speedlight, não vai logo o DD200, tá? Que é um flash mais caro, um flash mais robusto, mais complexo também, tá? Esse flash que eu estou comprando, ele é a pilha ou é a bateria? Né? Por que vai influenciar isso? Principalmente para quem fotografa evento, né? Esse meu flash está rendendo quanto? Qual pilha eu vou comprar? Aí a gente já tem que começar, putz, mas isso vale considerar para quem fotografa ensaio? Talvez não, né? Talvez não, tanto faz eu carregar a pilha. Às vezes, para quem fotografa ensaio, é mais barato ter um flash a pilha do que um flash a bateria, porque aí eu vou ter que ter duas baterias, bateria mais caro e tal, né? Então é mais fácil comprar 2, 3 jogos de pilha. Então, tudo depende, mas vale a pena a gente pesquisar, tá bom? E o encaixe, né, desse teu modificador de luz. Como vai ser o encaixe do teu modificador de luz? Sim, tu precisa de um modificador de luz. Tu não tem um modificador de luz ainda, tu precisa. Tu vai precisar. Mas eu gosto de luz dura, então compra um modificador de luz dura, né? Não vai, tipo assim, eu consigo fotografar com flash cru? Consigo, mas o modificador de luz, ele te abre fronteiras, ele te abre possibilidades para que tu consiga ampliar ainda mais, né, esses teus horizontes de possibilidades de como fazer com a iluminação, como fazer aquela iluminação. Existe gambiarra também, a gente está gravando agora um módulo inteiro lá sobre gambiarra que a gente possa fazer com flash. Tá bom? Então, vamos lá. Pensa nesse teu encaixe. Existe modificador de luz que é estilo sombrinha, tipo o Octabox, que é o mais prático que existe. Tu abre como uma sombrinha, coloca lá em qualquer encaixe, seja ele um suporte Bowens, que ele tem aquela roda que encaixa, ou só coloca a varetinha no meio. Vou trazer um dia só equipamentos de modificadores de luz aqui, para a gente entender o que cada um faz e como trabalha, diferenças de cada um, tá? Primeira e segunda cortina. Por que eu preciso saber sobre primeira e segunda cortina? Depende. Qual é o estilo Primeiro vai estudar o que é primeira e segunda cortina. Dá uma olhada lá no Poder do Flash, nosso conteúdo. Eu explico de forma muito simples. Eu não vou me estender aqui, porque a live já extrapolou. Eu explico de forma muito simples o que é a primeira e segunda cortina. É um momento, de forma grosso modo, é quando a luz do flash vai disparar. Se ela vai disparar logo que eu clico no botão da câmera, ou se ela vai disparar um pouquinho antes do obturador fechar.
E o que isso vai influenciar na minha fotografia? Dá uma olhada nos nossos conteúdos lá, tá? Então, olha a importância de estudar, né? O equipamento que a gente quer trocar, tá? Então, tripé de iluminação, uma coisa extremamente importante para quem fotografa com flash, principalmente flash fora da câmera. Cara, flash fora da câmera, ele vai te ampliar extremamente, assim, ó, vai te ampliar muitos horizontes, né? A gente não fica limitado nessa questão de luz. Eu coloco a luz onde eu quero, eu coloco sombra onde eu quero, eu decido aonde vai exatamente a minha luz. Eu decido dentro de uma fotografia que elemento eu quero destacar. Eu consigo chamar atenção para um elemento e tirar a atenção de outro elemento. Simplesmente colocando mais ou menos luz, posicionando a luz de forma estratégica, e para tudo isso, os teus modificadores de luz vão te ajudar, beleza? Vamos lá. Então, existem os flash speedlights, que eu acredito que é o mais versátil, ele serve para tudo, tá? Existe tocha de estúdio, para quem quer fazer só estúdio, então vai, compra o equipamento que tu precisa, né? Vai lá, compra uma tocha de estúdio, se realmente tu precisa de uma tocha de estúdio. Avalie qual é o custo-benefício, né? Eu preciso mesmo desse equipamento caro. Não é porque eu vou fotografar estúdio que eu preciso dar a tocha, né? Qual o resultado que tu quer? Lembra lá, que resultado que eu quero? E aí depois tu vai atrás do equipamento. Foca no resultado que tu quer. Que é aquele resultado, então, o que eu preciso aprender para chegar lá? E tem os flashes também, galera, que é esses aí que eu falei, que eu migrei agora... Janeiro do ano passado. Janeiro do ano passado, que é a linha da Whitstraw, da Godox, né? É como se fosse um flash híbrido. Ele é um flash a bateria e ele também tem TTL, ele tem as vantagens de um speedlight. A única coisa que ele não faz é fotografar em cima da câmera. E ainda existe adaptador para isso. Eu não sei quem é o louco que vai comprar um adaptador para isso. Para botar um flash, uma D200, uma D400, uma D600 em cima da câmera. Então, putz, eu preciso comprar um flash. Vou lá precisar melhor flash. Eu fotografo aniversário, fotografo casamento. Vou lá e compro a D600. O que tu vai fazer com a D600 no casamento? Entendeu? Compra lá um flashzinho. Um flash da Godox, aquele TT 685. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hein? Vou falar aqui. Então, galera, kit de equipamento básico, tá? Não tem nada de equipamento. Quer começar a fotografar com flash, precisa ter flash. Se não tem equipamento, né? Se não fotografa... Se não, eu já frisei aqui, compra equipamentos, depois dessa palestra que eu dei aqui, dizendo para ti não comprar equipamento, tu ainda vai comprar sem precisar, aí eu vou te pegar, beleza? Ó, dá uma olhada. Daqui para frente vai ter muita live, muita coisa que vai enriquecer a tua fotografia. Essa é a ideia, tá? Fiquem bem à vontade, eu sou bem acessível. Tem a galera que diz assim, muito obrigado por me responder, obrigado pela atenção. Cara, isso é o mínimo. Eu sou uma pessoa, eu quero ajudar, tá? Manda lá tuas dúvidas, o que tu tiver de dúvida. Inclusive tem no Story, né? Todos os dias uma caixinha de perguntas que vocês podem deixar as perguntas lá, que serão respondidas nos nossos 4 perguntas. Essa é uma forma infalível de tu resolver uma dúvida tua. É tipo um suporte infinito que a gente criou, né? Com o intuito de ajudar mesmo. Putz, eu quero ajudar quem está na situação que eu já estive, né? Putz, eu tenho só que na época não tinha para quem pedir. Tipo, eu não tinha essa liberdade de chegar, entendeu? O cara não respondia, visualizava, não respondia. Então não tem essa... Então fiquem bem à vontade. Se eu não responder na hora, uma galera fala comigo todos os dias, justamente por essa liberdade que a gente dá, e não tem problema, né? Só não se sintam ofendidos se a gente não responder na hora. A gente sempre vai responder, vai resolver, vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Vamos lá. Quero comprar um equipamento básico e preciso começar a fotografar. Então, começa fotografando com flash fora da câmera. Quer fotografar com flash? Tira ele fora da câmera, começando a história, tá? Tu vai precisar de um rádio flash. O rádio flash, ele vai disparar teu flash fora da câmera. Existem vários modelos. Existe rádio flash que só dispara, existe o rádio flash que se comunica com a câmera, e aquele rádio flash que se comunica e tem high speed sync, e tem segunda cortina, e controla todo o flash, né? Então, dessas opções que eu dei, eu vou listar aqui para vocês, tem todas essas opções, mas não quer dizer que tu precisa desse equipamento mais caro, né? Porque muitas vezes tu nem vai utilizar, né? Na grande maioria das vezes. Vamos lá.
Então, um flash, um rádio flash. Yangnu, Isso é o mais barato. Mais né? básico, vou dar um kit mais básico aqui. Depois vamos mandar no Telegram. Galera, galera tá no Telegram, vai receber. Não tá no Telegram, dá um jeito de não tá no nosso Telegram aí, que é conteúdo exclusivo. Quem tá lá é realmente mais comprometido e a gente quer ajudar ainda mais, tá? Um conteúdo exclusivo. Putz, pensei numa parada massa, tô fotografando lá um ensaio, me veio um insight, putz, vi uma iluminação e eu quero explicar, né? A ideia daquela iluminação, por que eu estou fazendo aquela luz, e dá uma olhada no Telegram, o massa do Telegram, que, putz, eu entrei lá e eu já tenho acesso a todos os conteúdos passados. Então vamos lá, Rádio Flash YN605, um rádio flashzinho bem básico da Yangnu, tá? Para disparar teu flash fora da câmera. É isso, né? Ele não vai ter TTL, não vai ter High Speed Sync, não vai ter essas paradas aí. Ele vai disparar. Vai resolver teu problema? Digo que 80% vai. Vai, 80%. Por que 80%? Porque tem 20% lá que são chatinhos. Tipo, High Speed Sync, preciso controlar meu flash. Cara, passei anos fazendo isso sem High Speed Sync. Comecei a fotografar acima de 200 de velocidade, que é o limite de sincronia da minha câmera, janeiro do ano passado. E a minha linguagem eu criei há 6, 8, 10 anos. Essa linguagem de fotografia impactante, né? Que isso me chamou muita atenção e o flash me proporcionou fazer isso para minha fotografia, trazer isso para minha fotografia. Então, não é desculpa. Equipamento simples faz, sim, foto massa com flash, foto com fundo escuro, porém, e não em qualquer horário, beleza? Essa é a lição que tem que ficar aqui, sobre equipamento simples. O flash, que flash comprar lá, equipamento bem básico, YN565, tá? É um flashzinho básico da Yangnu, mas ele dispara, tem uma potência legal, coloca lá dentro do modificador, dentro de uma sombrinha, que é o próximo item aqui, coloca uma sombrinha de R$29 no Mercado Livre, tá? Coloca esse flashzinho lá com esse radiozinho, não quero investir, tem pouquíssima grana para investir, mas preciso, né? Já estou acompanhando o poder do flash aqui, eu já estudei bastante sobre iluminação, como começar a colocar em prática? Fazendo isso. Compra esse kitzinho básico e se atraca. Assiste um vídeo nosso lá, bota em prática. Assiste outro vídeo nosso, bota em prática. Assiste o intensivão, dá um salto. É tipo isso. Tipo isso. Vocês vão ver só os depoimentos. Então, assim, modificador de luz, esse é o kit extremamente básico e que tu já vai trazer resultado, tá? É tipo assim, aquele 20% que vai trazer 80% dos resultados. É bem isso aí, tá? É a lei de Pareto. E vamos lá para um set intermediário, né, de iluminação. Seria um rádio flash da X1T, da Godox. Por que eu trago o Godox como intermediário? Tanto o Godox quanto Canon ou o Yangnu vai ficar muito parecido o valor para esse kit intermediário. Então, eu aconselho já ir para o Godox, tá? Porque é um equipamento de luz melhor. Melhor não, equipamento de luz mais tecnológico, com melhor custo-benefício, exatamente. Então, vamos lá. Da Godox, rádio X1T, controla totalmente a tua iluminação, o teu flash, a partir do teu rádio ou da tua câmera, tá? Ele habilita essa conversa do flash com a câmera. O flash TT685. Um aluno meu, Robson, tem esse flash. Cara, que flashzinho massa. Que flash massa. Ele tem rádio embutido. Então, tu precisa só do rádio, compra com o flashzinho ali. Eu digo flashzinho porque é um flashzinho pequeno, mas é extremamente potente. Dá para trabalhar com modificador de luz grande, 120 centímetros, 150 centímetros, se souber fotografar com ele, tá? Então, isso aí é um kit extremamente básico. Aí, intermediário, o modificador de luz básico ali para usar com ele pode ser a sombrinha, né? Para te não ter mais investimento de um octabox, que é o próximo investimento ali, um octabox de 80 centímetros. Vai na sombrinha, se não quiser gastar, ou vai gastar um pouquinho mais, compra lá teu octabox, que é um modificador de luz, para mim é o meu preferido, tá? E é isso aí. Aí o superior aqui, ó, putz, não indico, tá? Bota um pi no que eu vou falar. Não indico esse equipamento, tá? Beleza? Pra quem tá começando. Mas olha, sinceramente, eu indico esse equipamento para quem já fotografa há muitos anos com flash e já extraiu ao máximo e quem já é aluno no poder do flash.
já assistiu todo o curso e já, tipo, extraiu o máximo desse conteúdo, né? Extraiu o máximo do nosso conteúdo ali, aí, pô, esse aqui é só para, entendeu? Putz, já tá, porque assim, por que eu tô falando? Porque isso aqui, se tu não tem grana, se tu já não ganha grana com as fotos que tu tá fazendo, vai ser uma frustração, porque tu vai comprar e não vai te trazer retorno. Agora, se tu tá utilizando lá, para meus alunos aí, beleza? Das turmas passadas do Poder do Flash, já assistiu todo o curso, já extraiu o máximo do equipamento, já conhece a técnica, já entende de iluminação, o que tu faz, aí sim tu migra. Aí sim tu migra para um tipo de equipamento como esse, como a linha da Godox, a D200, foi o que eu fiz, depois de muitos anos fotografar, entrei nessa linha de flashes, então a D200, a D300, a D400, a D600, quanto mais alto for o número ali, mais caro vai ficando a brincadeira. Porém, as chances são que se tu for um aluno do Poder do Flash, já está colocando tudo em prática, né? E é o que acontece com a galera que faz isso, com a galera que é raiz mesmo. O Daniel lá, putz, o Daniel, o Bruno, o Jean, essa galera aí, Gustavo, Matheus, a galera tá tendo resultado já. Os clientes estão procurando, estão ganhando mais dinheiro, aí tá extraindo o máximo do que já sabe com aquele equipamento, aí sim, pensa. Aí lá dentro, ele sabe que equipamento comprar, por que tá comprando, né? Sabe o que aquele equipamento vai fazer, que é o que eu trouxe aqui para a live de hoje, tá? Então, vamos lá. A linha da Godox, X1T ou X2T, a D200, a D300, 400, 600, 1200, que é para quem quer uma porrada de luz. Tipo, gostaria de ter, mas não é uma coisa assim que um AD 1200. Cara, não sei se eu preciso. Bem provável que eu vá utilizar, sei lá, 5% dos meus trabalhos, né? Uma parada dessa. Um flash extremamente caro, potente, nunca vou usar tanta potência assim, beleza? E modificador de luz, Octabox, tá? Esse Octabox pode ser de 80, 120, 150 centímetros, ou softbox, se tu achar melhor. Existe aqui, a gente mandou conteúdo já para vocês, explicando as diferenças de cada modificador de luz, porém, como eu falei, a ideia das lives é deixar vocês assim, ó, quando entrar no intensivão, já tá, tipo, muito ligado na parada, entendeu? O que vocês assistirem do intensivão vai ser para, putz, coloquei em prática e tive resultado, tipo isso. Então, assiste, essa é a tarefa, assiste todas as lives, e se tu quiser evoluir tua fotografia, se não quiser, tudo bem, né? Ninguém tá livre, né? Se não quiser evoluir sua fotografia, não evolua, mas se quiser evoluir, quiser resultado, eu vou trazer conteúdo de graça. Só não assiste se não quiser, não assiste de bobo, beleza? Então, a minha ideia é ajudar, fique bem à vontade para mandar pergunta, o que eu puder ajudar, eu vou fazer, vou ajudar, vou continuar mandando conteúdo no Telegram. O grupo cresce cada vez mais, nossos seguidores, tipo, deu um boom, comecei a ensinar fotógrafo, sabe? A minha fotografia enriqueceu muito, a fotografia de quem aprende com nós aqui evoluiu muito, e isso, cara, só dá mais ânimo, dá mais gás para a gente fazer ainda mais, para a gente trazer ainda mais, né? Para que vocês tenham ainda mais resultado, beleza? Quem quiser ter acesso a esse kit que eu montei, de equipamento básico, equipamento intermediário, equipamento top, entra lá no Telegram, que vai ter acesso, né, descrito ali o valor e tal, e há muitos outros conteúdos também, né? Então, faz isso que eu falei, da gente parar e reavaliar, será que o que eu estou fazendo, eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu estou indo pelo rumo certo? Se não é aquela história da montanha, estou subindo a montanha errada, posso subir a montanha correndo, mas daí se eu chego lá em cima da montanha, não é a montanha que eu queria subir, não adianta, né? Então, a ideia é, para cada R$10 que tu investir na tua fotografia, invista 8 em conhecimento e 2 em equipamento. Mas, enfim, a minha ideia aqui é ajudar vocês. Espero que eu tenha conseguido fazer isso da melhor forma possível, tá bom? Boa noite, obrigado.